Hoje o programa Questão de Justiça vem visitar o escritório do grande tributarista aqui do nosso país, o jurista Kiyoshi Harada. E para a entrevista, acompanhando e ajudando a esclarecer, a doutora Lúcia Lombardi. Acompanhe. Bom, doutor Kiyoshi, como o tema hoje é o atrito entre os poderes, né, e a reforma tributária, eu queria entender um pouco melhor, a gente já vem discutindo isso desde 2014, por que o senhor acha que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário hoje não estão em conformidade no Brasil, né? A gente sente uma diferença de atitude de cada um, e se hoje tudo se leva ao Judiciário para decidir. Por exemplo, o sujeito não ganhou na urna, ele leva ao Judiciário para discutir. Existe uma reforma, e aí, antes da reforma passar no Legislativo, que vai julgar na Câmara, leva-se de novo ao Judiciário para discutir. E está existindo a judicialização do poder no país? Sim, a judicialização patrocinada pelos integrantes dos dois outros poderes acabou estimulando aquilo que se chama de ativismo judicial. Ativismo não tem nada a ver com judicialização, mas é uma consequência. Ativismo significa o judiciário se sobrepor às leis ordinárias e leis constitucionais, da interpretação do texto constitucional conforme o seu entendimento, conforme o momento, a seu bel prazer. Parece que estamos chegando naquela época do juiz, como é que chamava, americano lá, Holmes, que dizia que a Constituição americana é aquilo que os juízes da Corte Suprema dizem que é. Entendeu? Então está ficando assim. Então, esse ativismo judicial não tem paralelo na história. Quebra o princípio da separação, que vem desde Montesquieu, que vem desde do Império, né, até hoje, porque o judiciário passa a controlar as atividades privativas, né, do Legislativo e do Executivo. E ninguém controla o judiciário. Né? O senhor estava citando aqui, antes da gente começar a conversar, que o poder não deixa vácuo para trabalho, né? De qualquer forma, teve essa interrupção em 3 momentos, né? Em 1930, em 37 e em 64, que aí não tinha essa divisão de poderes. O senhor acha que isso vai manter? A gente vai conseguir chegar em 2018 sem ter nenhum atrito? Ou mais, vou lhe dizer, com tanta reforma que tem pela frente e com um país ali com um déficit público violento, do jeito que já está, o senhor acha que a gente vai conseguir passar para que a gente tenha aprovação em 2018 de boas linhas de conduta para os próximos mandatos ou não? Eu vou fazer em linhas gerais, depois a doutora Lúcia completa. Né? Você falou que o poder não comporta vácuo. Esse vácuo do Congresso Nacional começou exatamente com a Operação Lava Jato, que indiciaram e prenderam alguns de seus integrantes, e a mesma coisa aconteceu com o Executivo. Então, o Poder Legislativo ficou acuado, ficou acovardado em defender as suas prerrogativas. Então, ficaram quietos diante da prisão do senador em pleno exercício, entendeu? Fora do parâmetro constitucional, que só permite, a partir da diplomação, prisão em flagrante delito de crime inafiançável. Não houve flagrante. Depois veio o afastamento compulsório do Renan Calheiros do Senado, dizendo que ele estava na linha de sucessão. Ora, esperasse ele chegar na condição de ter que assumir a presidência para aplicar o preceito constitucional, e não antes. Né? Depois veio a prisão do Cunha. Não é? Então, o Congresso acovardado não reagiu. Mas quando afastaram o senador Aécio e aplicou uma pena alternativa de prisão domiciliar noturno, né? Eu acho estranho, né? Se não existe a pena principal, que seria prisão, como é que pode falar em alternatividade, né? É meio esquisito isso, né? Então, aí, com o apoio da mídia, que partiu a reação da classe jurídica, né? Os senadores recuperaram o brio próprio e resolveram enfrentar a questão. Antes que eles colocassem
em julgamento, o próprio Supremo, através do plenário, por 6 votos a 5, né, apertada a síntese, disse que cabe ao Senado decidir se aceita ou não a decisão do Supremo. E o Senado rejeitou e o homem está no exercício do mandato. Agora, como é que 5 ministros nomeados, não se sabe por que critério, por um único homem, pode afastar um senador da República que foi eleito com milhões de votos? Agora, o Senado, o Congresso está funcionando bem? Todo mundo sabe que não. Mas isso não é problema de 5 ministros, é problema da nação brasileira. É problema de cidadania. É problema meu, é problema seu, é problema da doutora Lúcia. Não de 5 ministros que parece que desceram lá do Olympus, né, para moralizar, botar ordem nas coisas. Não. O juiz não existe para moralizar e nem para fazer justiça. O juiz existe para aplicar a lei elaborada pelo poder competente. Se a lei e a justiça estão se divorciando, tem que aplicar a lei e não a justiça. Aliás, juiz justiceiro é a coisa mais perigosa que pode existir na face da terra. Porque bandidos que fazem justiça com as próprias mãos estão sujeitos às penas da lei. Agora, o juiz faz justiça com as próprias mãos, quem é que vai apurar isso daí? Então é bem pior, né? Bom, vou parando por aqui, a doutora Lúcia pode completar, que ela está fazendo uma tese sobre o ativismo judicial. Vamos lá, doutora. Boa tarde, né? Essa tarde de feriado, entre feriado, boa tarde, é muito bom estar aqui de volta do lado do professor Arada, sempre aprendendo, né? E aqui na TV de novo para os telespectadores. É um problema muito sério e é bom a gente voltar um pouco na história, quando a gente estudou a divisão de poderes desde a época de Montesquieu. E na verdade, o poder é um só, a divisão é de função, né? A função é que é do legislativo, a função, não existe o poder em si do judiciário. E isso existiu num momento histórico onde, para se evitar a tirania, a Revolução Francesa surgiu exatamente para transformar o poder em 3 funções para evitar a tirania que até então existia. Daí a função tripartite. E o que está acontecendo aqui desde de muito tempo na sociedade brasileira? Adotado esse modelo de tripartite na nossa Constituição, e a Constituição de 88 abarcou isso, né, onde nós temos um poder só, um poder constituinte só, que é a nossa Constituição, não podemos esquecer isso, que ela existe, né, e que divide as funções desse poder em função legislativa, em função executiva e função judiciária. Portanto, não existe soberania nenhuma de algum poder. E essas funções, o que começa a ocorrer desde 88? A função legislativa vem desmoronando em razão dos acontecimentos, né, da má preparação do cidadão brasileiro para eleger seus representantes, né? E a função executiva também, e nós vamos culminar com um país que já estamos no 2º impeachment, com crises políticas. Então, o que acontece? O enfraquecimento da função do executivo e do legislativo começou a dar à população, né, com base aí no direito que todo mundo, ninguém pode ser privado de ir ao judiciário para a prestação do seu direito, de ir buscar no judiciário a supressão dessas funções. Então, quando você tem algum problema, o cidadão acha que tem que ir ao judiciário. E com isso, o judiciário, na sua função, ele começou a suprir uma função legislativa. Então, nós estamos numa crise, mas uma crise muito mais séria do que se possa pensar.
Porque se nós formos, professor, voltar à época da Revolução Francesa, isso acontecia com a tirania da monarquia. E que exatamente a divisão das funções do poder vieram para, com freios e contrapesos, né, pudesse evitar que o executivo se sobrepôsse. O que está acontecendo aqui no Brasil? Nós estamos com essa preponderância da função judiciária na medida em que ela está suprindo a função, por exemplo, do executivo, porque o executivo atualmente só pensa em se manter, né? Fazer reformas, não para fazer reforma, mas sim para manter a situação do poder os valores constitucionais, a própria Constituição Federal está sendo rasgada. Então nós vemos inversão de coisas como o judiciário falando sobre a prisão de um senador, tudo em função de quê? O poder, a função do poder judiciário está preponderante, como uma monarquia. E a passar essas reformas, onde você vê que as misturas de princípios constitucionais que não são mais respeitados. Nós vimos agora a aprovação do PL 805, que altera alíquotas, já adentrando um pouco para mostrar, altera alíquotas de recolhimento da previdência do funcionário público, no que excede ao teto para 14%. Ou seja, se você for começar a analisar as medidas, as leis, está havendo uma inversão onde princípios constitucionais não são mais respeitados e tudo se é resolvido através da função judicial. Isso não é possível. A função judicial é muito importante, sim. Ela tem que decidir com base na lei. Esse é o princípio de freios e contrapesos que tem que existir para não voltarmos a uma monarquia, né? A Revolução Francesa, ela acabou exatamente com isso. E quando Montesquieu criou essa divisão, o poder, não é divisão de poder, não existem poderes. Na verdade, o poder é um só. O poder é constitucional, o poder é do povo, que dá ao constituinte esse poder de elaborar a sua Constituição, as suas regras, e distribui as funções desse poder para haver um equilíbrio. Então, esse ativismo judicial... Hoje, o judiciário, ele resolve, ele legisla, quando na jurisprudência ele diz. Nós vemos decisões que, assim, embora o Supremo Tribunal Federal tenha decidido, embora exista a lei, entendo que é assim. Ou seja, o judiciário resolvendo, inclusive, situações que o próprio executivo não resolve. Porque se o executivo não dá prestação ao cidadão de dignidade mínima, vai o judiciário. Mas isso é perigoso, como disse. Perigoso porque se os nossos representantes se omitem, então nós ficamos à mercê de um único poder. Sim. É verdade. E hoje, professor, veja bem, se a gente for, a coisa cresceu tanto que hoje um juiz, Sérgio Moro, ele tem mais representatividade da população do que os nossos representantes na Câmara e no Senado. Então, nós como operadores do direito que estamos estudando, isso é muito sério, porque isso é um retrocesso. Veja bem, não vai crítica a juiz, não. O juiz Sérgio Moro está na sua função. O que não pode é ele ser um representante muito maior da sociedade do que os próprios representantes da Câmara dos Deputados e os senadores. O que não pode é certas medidas serem tomadas porque houve corrupção. Sim, ou se respeita a Constituição, ou se... né? Agora, não pode se usar isso num fortalecimento
de um poder, vamos dizer, do poder judiciário, porque hoje pode ser o poder judiciário e amanhã pode ser outro poder, ou seja, não pode haver oligarquias. A gente precisa entender que Montesquieu, quando fez essa divisão, o momento que ele fez, o momento histórico foi pós-Revolução Francesa, exatamente para combater a tirania. Entendi. O tema era a crise dos poderes, né? E o executivo também está em crise. Tá. Né? Membros proeminentes do executivo, ministros de Estado, estão metidos na Operação Lava Jato. Né? Isso desmoraliza. Agora, como você disse, o presidente está trabalhando mais para se manter no poder. Não é? Ele não tem sossego. Não é? Denúncia disso, denúncia daquilo. Quer dizer, qual é o presidente que consegue governar o país desse jeito? Em cima do limbo. Né? E depois ele realmente não está fazendo uma boa gestão à medida que ele não está detectando as causas dos malefícios que estão ocorrendo, que ele está tentando consertar o malefício por um instrumento legislativo. Você falou em projeto legislativo, mas na verdade é MP, aumentando o valor das contribuições previdenciárias, né? Tirando, portanto, benefícios previdenciários, quando o certo, o normal, o lógico, é ir aumentando o benefício à medida que o país vai amadurecendo, o país vai envelhecendo, entendeu? Benefícios sociais vai se conquistando aos poucos, não vai perdendo aos poucos. Isso é exceção. E aqui nós estamos perdendo aos poucos, em vez de ir ganhando aos poucos, como acontece no mundo inteiro. Porque ele não está detectando a causa. A causa não quer nem saber. Deu um rombo, aumenta o tributo. E é por isso que eu digo que a medida provisória, para mim, apesar de ter conseguido apenas um voto no Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional. O tributo está sob o império da legalidade. Medida provisória não é lei até que se converta. Então, está tributando antes da conversão em lei. Então, é inconstitucional. Entendeu? Agora, e mais, negou aumento do funcionalismo. A revisão está lá na Constituição, é anual, não é? Para que adiar para 2019? Faz como faz a Prefeitura de São Paulo, dá o reajuste todo ano. Sabe quanto? 0,001%. Eu recebo anualmente 12 ou 13 centavos de aumento, não é? Como aposentado, procurador aposentado. Mas ele está cumprindo a Constituição não fixou quanto. Falou que tem que fazer uma revisão anual. E está fazendo. Então, por que o governo federal não fez isso para criar? Não digo 0,01%, mas desce um pouco. Agora, o que está acabando com a folha não são os funcionários públicos em geral, são os marajás. Esses que não estão cumprindo o artigo 37, número 11, né? Subsídio do ministro que abrange todas as vantagens pessoais de qualquer nome, qualquer que seja o nome. Mas não, hoje tem auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio cansaço, auxílio preguiça, auxílio felicidade, auxílio de não sei o quê, e vai pegar um olerite. E tem uma ministra aí que queria ganhar 61 mil, porque 33.700 diz que é salário de escravo. Não? Então, é isso que está arruinando. Não aquele funcionário que está ganhando 3 mil, 2.500, 4 mil. Esses merecem um aumento salarial. Fizeram até um comparativo, 33 para 2 mil do policial militar. Aqui você deixa a coisa estragar tudo e depois quer tentar equilibrar parcialmente o orçamento, a conta pública, suprimindo benefícios. Não é? Direitos até. Agora ele diz que os juros estão baixando. Não é que os juros estão baixando por quê? Porque ninguém está tomando um empréstimo no banco. Você toma um empréstimo no banco quando a economia está a todo vapor. Por que eu vou fabricar se ninguém vai consumir? E eles tentaram, né, baixar. Então não é que o governo está conseguindo baixar, que é a falta de tomadores.
falta de investidores, entendeu? Conseguiram afugentar o investimento, então ninguém está tomando dinheiro emprestado. Só se o banco fica brincando de emprestar um para o outro. Acontece. Deixa eu perguntar para o senhor, com relação... Vou voltar a essa história do Rodrigo Maia, porque o senhor falou da questão da medida provisória. Ele disse que hoje está com 25 e tem mais 19 na fila. Né? Aí o Rodrigo Maia disse, olha, eu não consigo fazer com que a casa trabalhe de forma séria, porque eu quero votar outras ações, que é segurança, saúde e tal. Está tendo... E está acontecendo também com o Trump lá nos Estados Unidos. Né? Ele reclamava do Obama e está com um monte de medida provisória. O senhor já respondeu que acha que a medida provisória já não funciona. Aí eles estão votando ainda essa semana a questão do abuso de autoridade. Como o senhor tem visto isso? Isso porque o Ministério Público também está em cima. Já era para ter votado isso daí há muito tempo. Tirando certos exageros da medida, né? Aquilo, a vingança do promotor público, que deve ter sido multado na rodovia, está dito que em toda a extensão da rodovia federal estadual, nos dois lados, de 5 em 5 quilômetros, tem que colocar um aviso alertando, dando o nome do telefone, o órgão, para denunciar o policial que desviou de sua conduta. Está no texto. Isso está no texto, né? Acho que é artigo 53, se não me engano. Isso é um exagero. Agora, tirando isso daí, a propositura do MP é boa. É boa, porque ninguém pode estar acima da lei. O próprio juiz está preso à lei. Então, com essa medida, eles estão achando que é para cercear a Lava Jato? Não, a Lava Jato, se funcionar, operar dentro dos limites legais, não tem problema nenhum. Porque não pode abusar. Fazer da prisão uma regra geral, quando o ordenamento prevê uma regra excepcional. Não é? Agora, se você prende um sujeito que não tem nenhuma acusação formalizada, está na fase de investigação, o Supremo fica perdendo tempo discutindo se prende com decisão condenatória segunda instância ou decisão do STJ. Eu não estou entendendo isso. Estou entendendo. E essa decisão do Torquato Jardim, que está ali, acho que está no jornal, deixa eu ver aqui, ó. Ministro contraria o governo e defende a prisão em segundo grau. Como é que o senhor viu isso? Foi contra o que o governo está querendo. O Torquato, ele foi infeliz. É que nesse país não pode falar a verdade, né? O país não pode falar a verdade. Pergunta objetiva, a resposta é pontual. Quem é que escreveu sobre o meio ambiente? Al Gore, né? Uma verdade inconveniente, né? Não pode falar. Então, vou botar um pouco de lenha na fogueira aqui. A nossa a Raquel Dodge agora está... Lembra daquele caso, vocês lembram daquele caso que o Temer também está citado por favorecer aí a questão da empreiteira, ali na questão dos portos? Voltou de novo, ó. É o pesadelo do Temer. Saiu, mudou o procurador e voltou de novo o caso. Ela vê procedimento. Como é que vocês estão avaliando isso? De novo vai parar, né, junto com esse pedido de impeachment? Walter, se você estivesse no comando e todo dia alguém ameaçando prender, você conseguiria cumprir bem a sua tarefa, a sua missão? Nem pensar. Excelente caso. Tem que fazer uma pausa. Espera o homem terminar o mandato. Desde o começo estou falando isso. Entendeu? Herdou umas contas negativas e não dá para consertar isso de um dia para o outro. Agora, ainda por cima disso, começa a chover denúncias de tudo quanto é ordem, o homem não tem tranquilidade para trabalhar. É verdade. Nessa altura seria até bom, em termos de benefício à nação, ele jogar o chapéu e ir embora e deixar o outro fazer. Mas eu acho que o outro também não vai conseguir. Esse negócio de medida provisória, sabe o que é? É instituto próprio do parlamentarismo. Se no presidencialismo existe o legislativo o tempo todo, o parlamentarismo pode se dissolver ao parlamento, aí o chefe de Estado tem que legislar por medida provisória. Esse é instrumento do parlamentarismo, entendeu? E agora, aqui, o Brasil acabou com a originalidade do sistema parlamentarista e do sistema presidencialista, nem uma coisa nem outra. É aquilo tudo híbrido. Que o Roberto Campos chamava isso de sistema
promiscuísta. Né? Quer dizer, qualquer um que seja presidente dentro desse sistema de governo vai ser prisioneiro de 28 partidos, muitos deles nanicos, que são líderes de si próprio. Né? Então, acho que você tem que começar com a reforma política. No meu entender, devia implantar já um parlamentarismo. Porque esse sistema presidencialismo de coalizão já era. Só leva a Dacá e Itamalá. Reforma, do que eu acho. E para obter Dacá e Itamalá, eles criam artificialmente uma crise política, uma crise institucional. Né? Então, para contornar a crise, o mandatário tem que abrir as torneiras no Tesouro lá. Entendeu? Quanto que você acha que vai custar para a nação o arquivamento dessa segunda denúncia? Não se sabe, mas sabe-se que torneiras foram abertas. Né? E aí os parlamentares falaram que custava. Agora a conta está deteriorando, o que eles fazem? Eles fazem uma medida legislativa. A Lei 4.320 não era cumprida e as finanças públicas desequilibraram. Aí aprovaram a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, rigoroso mecanismo de controle e fiscalização. Ninguém controlou, ninguém fiscalizou coisa nenhuma. Tribunal de Contas não fez nada, Congresso muito menos, entendeu? Ninguém controlou. Com o sistema de controle interno, cidadão muito menos, que ele não entende naqueles códigos, aqueles números, entendeu? Aí fizeram a PEC 241, que convolou-se na emenda 95. Congelamento das despesas por 20 anos consecutivos. Como se o mundo parasse. Em 20 anos. Né? Como se as mulheres parassem de parir. 20 anos. Por comparação. Vai aumentando a população, vai aumentando a despesa, isso é o óbvio. Como eu dizia, vai ser aprovado porque tem a certeza de que não vai dar certo. Né? E aí vai se para o judiciário para pedir a prova disso. Hoje, cadê aquela mídia competente que ficava aplaudindo pela aprovação? Boca de siri, ninguém fala mais nada. Por quê? Porque antes era 139 bi, depois virou 159, depois 161, e agora com risco de chegar para 180 bilhões de déficit primário. Entendeu? Primário. Então, não adianta fazer emenda. Você tem que botar a mão na massa, botar os organismos de fiscalização em controle para trabalhar e detectar onde está a irregularidade e não é para guardar o relatório, é para executar. Se alguém apontou uma irregularidade, tem que cobrar aquele negócio lá e tem que repor em condições normais. Mas não. Eles ficam produzindo o relatório automaticamente, aperta o botão do computador, dá lá. Relatório bimestral de execução orçamentária, relatório quadrimestral de metas fiscais. Mas ninguém lê. Igual o Código de Processo Civil, né? Razoável duração do processo, não sei o quê, não sei o quê. E quem é que está obedecendo isso daí? Mas agora, para a rejeição dos embargos, você tem que motivar, não sei o quê. Quem é que está motivando? Ninguém está motivando. Entendeu? Doutor, falando em finanças, eles estão falando das reformas. Aí saiu o relatório essa semana da reforma da Previdência. E o relator colocou que não tem déficit da Previdência. A gente discutiu tanto no déficit, tem uma coligada nossa, que eu vou falar, né? A Globo News bateu assim pesado, dizendo, não, déficit da Previdência, está acabando o país, déficit da Previdência, que eu escutava isso todo dia. Aí o relator vai lá e vê que não tem déficit nenhum e que devem as empresas. Eu já digo isso. A Lúcia, uma vez num programa seu, ela veio com uma colega, demonstrou com dados nas mãos que não há déficit na Previdência. Eu estou até com as planilhas aqui. Agora, existem verbas da Previdência que não foram recolhidas aos cofres da Previdência. Isso existe. Mas isso não é débito da Previdência. E coitado dos caras que estão velhinhos, né? Bom, você tem 6 contribuições sociais para financiar a Seguridade Social, onde se insere a Previdência Social. É interessante ao falar lado isso. da saúde e assistência social. Eu queria até repetir quais são esses encaixes dentro da Seguridade. Se nós temos uma sociedade, eu, você e Lúcia, 3,
e deu um lucro de 100, tá? 100 mil. Eu fiquei com 90 mil. Aí vai dizer que a empresa deu déficit, porque você recebeu só 5 e ela 5? Então a empresa é deficitária? Não dá. Não, e outra coisa aqui, eu estou com as duas planilhas aqui, ó, as receitas de 2016. Quer dizer, está atualíssimo. 2015, que né? é o que está vigorando. E a gente vê o seguinte, eles também não explicam uma coisa muito curiosa, né, que eles colocam aqui nas despesas realizadas, que se chama o EPU. O EPU são benefícios de legislação especial muito interessante para quem olha assim, tem um valor de despesa dentro do orçamento da Seguridade Social. O EPU nada mais é do que os benefícios das pensões pagas aos funcionários públicos. Então é curioso porque o funcionário público, aqui vamos só recordar um pouquinho, quando ele está na ativa e ele recolhe a sua contribuição, não vai para o orçamento da Seguridade Social. Olha que coisa curiosa. Não vai. Ele vai para o orçamento fiscal. Mas quando ele se aposenta ou falece e vira aposentado e pensionista, sai da Seguridade Social. Ora, aí não existe a contrapartida, porque você paga a contribuição social para contribuir não só para a Seguridade Social, que é saúde, previdência e assistência social, mas para uma futura aposentadoria ou pensão. Certo. Como é que o regime próprio dos funcionários públicos, as contribuições, que são 11%, que são essas que estão sendo majoradas por medidas provisórias, vão todos para o orçamento fiscal, porque o orçamento da União é o fiscal, o de investimento e o da Seguridade Social. Se divide assim em 3. Na verdade é um só, mas que se divide em 3. Okay. As receitas, vamos lá, dos funcionários públicos vão para esse orçamento fiscal, lá para a União. E quando ele se aposenta, ou ele falece e gera pensão, sai da Seguridade Social. Então, logicamente que o que sai da Seguridade Social não tem a correspondência da entrada na receita. Isso é uma das coisas, tá? Mesmo assim, mas alguém explicou para eles isso? Não, ninguém... Está aqui, ó, publicado, eu trouxe porque a tabela. Porque eu acho que eles não estão entendendo a tabela que nós tiramos, essa tabela é do site oficial. Não é coisa sigilosa, não. A tabela está aqui. Só que EPU, você sabe o que é EPU? Nunca. Não. Outra coisa curiosa também é a DRU, a desvinculação das receitas. Agora, essa parte eles corrigiram. Então, veio por emenda. Veio por emenda, mas... A desvinculação agora poupa o recurso da Previdência. Poupa. Não rouba mais. Entendeu? Falaram tanto da DRU. Então, assim... Que é 30% do geral, né? Que já vem isso. Era 20, agora era 30. 20. Era por 4 anos. Por quê? Por que 30 agora? Porque poupou a... porque poupou, tem que ter os 10 para a Previdência. Então, assim, essas características peculiares orçamentárias, que estamos estudando isso, né, agora lá na PUC, são importantes ressalvar. Como disse o professor, a Seguridade Social, onde está inserida a Previdência, porque a população precisa entender isso, a Previdência ela está inserida dentro de um sistema, e para financiamento desse sistema não é só o benefício previdenciário, vai o CONFINS, a contribuição sobre o lucro líquido, concursos de prognósticos, ou seja... PIS, PASEP. Está tudo ali. Tá tudo ali. Todo dia tem movimento para a Seguridade Social. Agora, o que está acontecendo, o importante é isso, está se legislando através de medidas provisórias ou através do judiciário, como se bem entende, tira-se daqui. Olha, aí me falaram que o Supremo Tribunal Federal, quando ele analisou a alíquota dos funcionários públicos, porque os funcionários públicos, eu faço questão de falar aqui, os funcionários públicos são motivo do grande déficit da Previdência, né?
É como se a grande reforma fosse tirar aquelas grandes pensões, porque aquelas pessoas que recebiam 3, 4 pensões, ou aposentadorias de vários regimes, filhas de militares e etc., tal, que tinham direito, esses vão conseguir, porque aí existe direito adquirido. Né? Eles já recebem isso, isso vai continuar. Daqui para frente se fala que o grande causador é o funcionalismo público. Agora, o Supremo Tribunal Federal entendeu, né, constitucional a emenda, quando a emenda 20, a 41, vieram trazer a contribuição dos aposentados. Uhum. E ele disse, não, é o princípio da solidariedade. Agora, eu acho engraçado assim, o princípio da solidariedade existe para o funcionário público, mas não existe para todos. Não que eu queira que isso vá para todos, não que eu queira que o aposentado do regime geral, que eu entenda que o aposentado... Não, mas é assim, se usa princípios, e o Supremo Tribunal Federal falou... As regras de transição, que são reforma previdenciária, há de existir sempre no mundo, e sempre falo isso aqui, no mundo inteiro, conforme o mundo vai mudando, né, a situação da Seguridade Social tem que mudar. Benefícios são conquistados, como disse o professor, então tem que ser mudado. Agora, o que não pode mudar a coisa, fazerem regras de transição para encaixar no fundo contenção de pagamento, né, contenção de despesa e aumento de receita. Então, se oscila como isso. Isso é o grande problema do Brasil, como diz muito bem o professor Arada, quando ele diz que, na verdade, tudo isso, a origem mesmo, a necessidade mesmo é uma reforma política. Porque a gente não tem nem um parlamentarismo, a gente não tem nenhuma democracia, a gente não tem nenhuma uma representatividade. Então fica assim, o executivo, se ele precisa de mais receita, ele mexe, viola todos os princípios tributários constitucionais, né? Viola as competências. Tem uma reforma que nós vamos falar sobre o projeto dessa reforma tributária, que é uma coisa bizarra, para a gente não dizer outra forma, né? Onde que a Constituição está sendo rasgada. E aí, o que acontece? O cidadão, ele vai ao judiciário porque ele vai na tentativa. E nós vamos ver que tribunais deixam a Constituição de lado. E nós estamos vendo inversões de função. Então, eu acho realmente também, antes de falar do orçamento da Seguridade Social, antes de se falar numa reforma da Previdência Social, você vê, nós tivemos, professor, a reforma trabalhista aí, que passou. Nada contra, mas, veja bem, o relator era um médico, o relator da reforma trabalhista. Passou-se a reforma trabalhista. Já nos meios jurídicos já se comentam todas as teses que estão sendo discutidas para se ir ao judiciário falando das inconstitucionalidades. Ou seja, o que precisa é uma reforma política, sim, porque a função legislativa ela tem que funcionar como função legislativa, ou se vamos ter um parlamento, não pode ter um pedaço de uma coisa, um pedaço da outra, e aí o judiciário vai e diz o que vai, e o que o Supremo fala virou lei agora, né? E o engraçado, eu peguei ontem para vir para cá, eles ontem, foi no estado de São Paulo, soltaram que o rombo declarado da Previdência hoje é de 192 bilhões, doutor. E o relator diz que não. E o relator diz que não. E aí os veículos de comunicação massificaram de tal forma, né, intensivamente, todos os dias dizendo que a crise do país é essa. O brasileiro fica perdido nessa situação. Isso daí é uma falácia, né? Falácia. Você, para dizer que a déficit tem que demonstrar matematicamente qual é o montante de arrecadação das contribuições sociais que, pela lei orçamentária anual, você sabe que
está quase o dobro da arrecadação dos 5 impostos federais. Quase o dobro. Isso está consignado no orçamento. Então, eles têm que fazer o confronto daquele bolo, quanto está indo para a Previdência e quanto a Previdência está gastando. Sem essa demonstração, não se pode falar que Previdência tem superávit ou tem déficit. Que coisa. Entendeu? Olha, Agora, o governo fala uma única palavra sobre as receitas, né? Não. Então, ninguém escuta. Uma vez fui na audiência pública, lá falava em perda de receitas pela convolução da contribuição sobre a folha, pela contribuição sobre a receita bruta. Desoneração, né? Eu falei, mano, você me traz aqui a perda. E o que você está ganhando com o regime substitutivo? Você tem a conta disso? Isso nós não controlamos. Você não pode dizer que está perdendo. Entendeu? Você está substituindo a folha pela receita bruta, que é 3%, entendeu? É um dinheiro que não acaba mais. Tem um relatório, depois eu vou até pedir do Bom outra oportunidade, do Tesouro Nacional, que é o Boletim de Finanças Públicas. Estados e municípios. Diz que a gente não está ruim, não, entre a arrecadação. Quer dizer, um relatório fala uma coisa, aí vem as reformas, o governo, para fechar o orçamento, fala outra, e é aí que eu quero escutar. O relator agora é o Luiz Carlos Auli, né? Do PS. Vamos para a reforma. Eu acho agora eu já não. Eu pensei que entendi alguma coisa, pelo menos 5%. Eu já não. E tem tributos que é Estado, tem tributos que são da União, do município. Agora misturou tudo. Salada de fruta. Virou o que era do. Por exemplo, PVA, que era do Estado, seria para o município. Aí tem o IVA que eles criaram, né, que é a união de vários tributos. Eu consegui realmente já não. O brasileiro não entende bem, né, o que vai pagar. Eles acham que IPVA é por causa do carro que anda na rua só. Né? É o que eles pensam. Né? É o tamanho do carro que fica na rua e a rua. Como é que ficou essa história, doutor? Bom, está melhor do que antes. Eu fiz várias críticas contra o texto preliminar que foi publicado em setembro, né? Não, foi em agosto. Foi publicado em agosto. Então, 3 dessas críticas ele acolheu na nova versão. Aquela mistura de tributo regulatório, que é o CID, que existe para intervir no domínio econômico, no setor de álcool, combustível e derivados. Né? E misturar com tributos arrecadatórios, junto com ICMS, ISS, IPI. Né? Esse ele tirou, então manteve a CID na competência da União, mesmo porque ele estava incorporando ao IVA e mantendo a matriz constitucional de intervenção no 149, parágrafo 1º. Então, no dia seguinte, ele poderia restabelecer a CID com outro nome. Entendeu? Tá. Então, esse ele corrigiu. A outro, ele criou um imposto poderosíssimo, chamado IVA, com a fusão do ISS, IPI, IOF... IOF caiu fora. O PIS, PASEP, salário de educação, etc. Né? Mas IVA só de nome, porque ele manteve a mesma sistemática viciada do ICMS. É o sistema de crédito e débito, e se o governo dá uma isenção de permeio, próximo no ciclo de comercialização, a isenção, em vez de diminuir a arrecadação, ele aumenta por força da obrigatoriedade do estorno da operação anterior, que não se limita à operação imediatamente anterior. É um crédito que vem sendo acumulado desde da primeira etapa de movimentação. Entendeu? Nossa. Então, eu critiquei isso daí veementemente. É o tributo que se presta a maior sonegação no Brasil, o ICMS. Por quê? Ele incide sobre si próprio e é embutido dentro do preço. Então, o preço é sempre do vendedor. Na tributação por fora, que existe nos Estados Unidos, existe no Japão, existe na Inglaterra, o comerciante, o prestador, ele tem um preço separado dele. O tributo é por fora. Então, o ato que o cliente paga, ele já separa o que é dele e o que é do fisco. Então, se ele não pagar, ele vai para a cadeia. Aí é transparente, vai a favor do princípio da transparência que está no artigo 5º
150 da Constituição Federal. Agora, da forma que está no ICMS, é um tributo enrustido, incidindo sobre si próprio de tal forma que a alíquota de 18, na realidade, ele corresponde a 21,39%. Nossa. Entendeu? E agora ele acabou com isso daí. Então, é tributado por fora, entendeu? E não existe mais um mecanismo de crédito e débito. Existe um mecanismo de concessão de crédito financeiro pelos insumos. Entendi. Do comerciante ou do prestador de serviço, entendeu? Mais ou menos na mesma sistemática do PIS/COFINS, que é tudo atrapalhado, né? Em vez de conceder crédito para todos os insumos, ele começa a enumerar quais que dão crédito, e nessa enumeração faz uma exceção, com exceção disso. E dentro da exceção tem uma outra exceção. Não é abrangido pela exceção isso, aquilo, entendeu? Para tornar tudo confuso, deixar o contribuinte maluco. É porque esse IVA, só para pelo menos estou vendo aqui no texto. E outro, eu reclamei da supressão do ISS. Isso é... Então ele repôs aí a competência do ITR, que praticamente já era do município, a receita, né? Quem tinha convênio ficava com 100%. E o IPVA, e agora sem um esvaziamento, porque antes estava esvaziando. A IPVA ia para o Estado, mas ia dentro do IVA, mas de forma esvaziada, incidindo sobre sucata, porque carro novo ficava reservado para tributação especial a cargo da União. Comunicações, energia, tudo que é rendoso, é fácil de arrecadar, ficava com a União. Né? Agora botaram lá para o município, mas só que por legislação federal. Aí a minha divergência com alguns tributaristas, que diz que matematicamente dá mais ou menos elas por ela, eu não sei de onde que eles tiraram essa conta, dá mais elas por ela. Eu creio que não, que isso ISS é o tributo de maior arrecadação do município, com tendência para crescer. Agora, o que interessa não é o fato de receber transferências de recursos financeiros da União. É o poder de um município, por conta própria, criar o tributo, modificar e extinguir na hora que quiser. Nessa autonomia. Porque o poder tributário está inserido dentro do poder geral. O poder geral, no Brasil, é subdividido em espaço regional e subregional, para manter a autonomia política dos estados e municípios. E o poder tributário, que é uma espécie do poder geral, segue o mesmo esquema. Então, o poder tributário tem que ser subdividido, né? Espaços regionais e subregionais. Porque senão o artigo 18 da Constituição Federal, que diz que o Estado e o município são entidades autônomas, você perde a autonomia. Ninguém tem autonomia sem independência financeira, entendeu? Os menores de idade dependem dos pais porque eles não têm renda própria. Quando eles tiverem um emprego próprio, renda própria, né? Que se dane os pais. Tá? Enquanto isso, ele tem que ficar alisando os pais, né? Ficar agradando. Né? Doutora Lúcia Quioche, para fechar o programa, eu queria entender, essa reforma passa ou não passa? Primeiro vou escutar a senhora, para deixar fechar com o nosso mestre. Bem, diz o governo que passa, né? A minha preocupação atual não é nem passar ou não passar. A preocupação é ela se tornar viável, né? Porque nos parece que, como já foi falado aqui, há uma tendência aos tributos de maior potencialidade, vamos dizer assim, ficarem concentrados com a União, ou seja, novamente um esvaziamento daquilo que é preconizado constitucionalmente, né? Na divisão de competências, competência tributária e tudo. Então, eu acho que mais do que passar ou não passar, é a efetividade e a quem vai atender interesses dessa reforma tributária. A viabilização
dessa reforma tributária é que é mais preocupante, porque é um assunto muito complexo, né? Porque está mexendo muito na competência, né? Na divisão de competência e o que vai isso impactar na autonomia dos estados e dos municípios, né? Se nós vamos, porque a justificativa aqui, ele se cita muito modelos europeus. O Brasil não pode ter, de certa forma, se pautar em modelos europeus, embora que funcionem muito, né? Mas nós não podemos, nós somos uma federação e modelos europeus são estados únicos. Então, já por aí já há uma contradição. Então, passar ou não passar, isso é uma questão de acertos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Agora, o problema é a viabilização dessa reforma tributária, para quem que ela vem, e a maior preocupação é quando ela fere princípios constitucionais, né? Tá difícil, doutor Quioche? Eu acho que vai haver uma pressão muito grande dos governadores e dos prefeitos, porque essa verticalização do poder de tributar infere uma cláusula pétrea, né? Só uma Assembleia Nacional Constituinte poderia fazer um novo pacto federativo em termos de distribuição da receita tributária, né? O relator baseou-se no princípio da simplicidade, mas a própria Federação Brasileira já é complexa. É uma federação ímpar no mundo inteiro, onde não existe uma federação com 3 entidades políticas convivendo num espaço horizontalizado, quer dizer, com compartimentos distintos, o que é da União, o que é do Estado e o que é do município, não é? E o poder tributário tem que obedecer essa divisão de espaço regional e subregional. E isso daí deriva diretamente da forma federativa do Estado, que é protegido pelo... Cláusula pétrea. Cláusula pétrea, né? Inciso 1º do artigo 60, parágrafo 4º, né? É isso. Então, por aí não vai passar. E depois a simplicidade. Tudo bem, quem é que não gosta de coisa simples? Mas simplicidade não deve ser perseguido à custa de esfacelamento da ordem jurídica, de natureza constitucional, né? Então, dificilmente essa proposta irá passar no governo, no Congresso, e o governo sabe disso, tanto é que ele já está partindo para uma mini reforma, um mini pacote. Como sempre foi, né? Como sempre foi. Então, toda proposta de reforma tributária que vem com um discurso de simplicidade, agilidade, colocar o Brasil em condições de competitividade no mundo globalizado, tudo bonitinho no papel. Mas é tão confusa a reforma que não há como votar aquilo lá. Então, parte-se o quê? Para uma mini-reforma. É o que estão fazendo. Entendeu? Então, que eu agradeço, finalizou o programa, mas olha, desde 2014 tenho falado, o senhor não vai sair mais, porque desde 2014 a gente não resolveu nada, reforma, impeachment. Então, agora, para explicar toda semana, é importante ter vocês. Mas a gente agora está com uma ação nas mídias sociais. Então, vou convidar quem está nos assistindo, que vai assistir também pelo Facebook, que o programa também passa em rede Facebook agora e no YouTube. Se você quiser deixar aí suas dúvidas, suas perguntas, vou encaminhar depois para vocês, tá bom? Agradeço para o senhor de novo, né? E tenho certeza que até o final do ano a gente vai fazer um outro programa. Tem muita água que vai rolar. Obrigado, e vocês que estão aí em casa, deixem aí embaixo, se vocês estão assistindo pelas redes sociais, pela TV Aberta, mande um e-mail para a TV Aberta. Pelas redes sociais, mande um e-mail embaixo no Facebook e a gente caminha aqui para os nossos entrevistados, juristas Quioche Arada e a doutora Lúcia Lombardi. Até a próxima semana.